Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. O modelo que nós vamos fazer hoje é esse que vocês estão vendo na tela. Este modelo azul é o que será mostrado e explicado para vocês em mais detalhes. O outro modelinho eu darei também as explicações necessárias para que vocês o façam. Mas é um modelo mais simples que já não exige tantos detalhes nas explicações. O molde é fornecido numa grade bem boa, ele vai de 3 meses a 6 anos. É uma costura fácil, é um molde com muitas possibilidades de alteração, porque ele tem uma modelagem muito próxima do molde base, ele tem um decotezinho mais alto, ele tem o ombro mais larguinho, então é um molde que possibilita muitas alterações e que vai ser muito útil para vocês. Como vocês podem ver na imagem, com o mesmo molde vocês podem fazer um vestidinho mais sofisticado, um vestidinho para uma festa, ou um vestidinho simplesinho para ficar em casa para ir no supermercado com a mamãe. Vamos começar então? O molde da pala do nosso vestidinho é este daqui. Costas, abotoadinho nas costas, frente, dobra do tecido. A primeira alteração que nós vamos fazer é para colocar o falso babadorzinho na frente. E nós vamos colocar, como vocês viram nas imagens iniciais, de duas maneiras. Então, eu fiz o risco da parte da frente, que é onde será feita a alteração. Peguei o meu molde, coloquei sobre um papel, copiei o molde. Copiei aqui também para fazermos as duas alterações. Bom, então vamos ver como é que nós fazemos a primeira alteração, que é a alteração, aquela redondinha, que parece um babadorzinho mesmo. O que nós precisamos considerar aqui? Nós temos aqui a margem de costura da cava, certo? 1 centímetro. Nós temos que considerar, além da margem de costura da cava, nós temos que considerar, claro, a largura da renda do bordado inglês, do enfeite que nós formos usar. Então, vocês não coloquem um muito largo, porque senão diminui muito o tamanho do babadorzinho. Então, eu vou considerar aqui 2 centímetros, tá bom? Então, a partir desta risca aqui, é que nós vamos fazer o nosso desenho. Qual é a maneira mais fácil de você fazer esse desenho? Você desce da marcação que você fez, uma linha reta. Agora, você decide até onde vai o babadorzinho. Nós temos aqui 1 centímetro da margem de costura da cintura, temos mais os 2 centímetros da renda, então ele deverá ficar um pouco para cima. Então, vamos dizer, mais ou menos aqui. Vou considerar que fique aparecendo aqui uns 2,5 centímetros de tecido, mais a renda, então ele pode vir aqui, olha. Subir um pouco para não ficar muito perto da cintura. Aí você risca. Temos aqui o que seria a área do nosso babador. Agora é só você fazer o formato arredondado dele, certo? Ele pode ser arredondado dessa forma, ou pode, como nós fizemos ali, como vocês viram nas imagens iniciais, entrar para o lado do centro da pala, que eu acho que fica bonitinho também. Então, você entra um pouco aqui e arredonda aqui, olha. Com isso, nós temos o desenho do nosso babador, tá? Aqui ele vai ter uma margem de costura para a gente pregar o bordado inglês, então vai dar certo no ombro. Este daqui é o molde do nosso primeiro babador, tá? Nós vamos recortar no tecido que vamos usar para o babador,
dobra do tecido, porque é a parte da frente que tem a dobra do tecido. Super simples, não é? Segundo modelo. No segundo modelo, eu fiz pensando nos tamanhos menorzinhos em que tem um ombro mais estreito. Quanto mais estreito o ombro, claro, mais estreito ficaria esse tipo de babador. Então, eu fiz o outro babador pensando nos tamanhos menores, mas nada impede que você faça qualquer um deles em qualquer tamanho. O outro babador, o que eu fiz? Você acha a medida aproximada aqui do meio da cava. Essa daqui está com 5, 6, 7, 8, 9 centímetros, quase 10. Então, o meio dela seria aqui, 5. Desse meio da cava, você desce enviesando para mais ou menos a mesma medida que nós colocamos ali no primeiro. Você vai considerar a renda, considerar ali a margem de costura da cintura. Então, você desce deixando um trecho, considerando a renda e deixando um trecho de tecido aparecendo aqui. Fez o risco. Você pode fazer a sua palhinha assim em bico, ou você pode arredondar a sua palhinha aqui, olha. E isso daqui, então, será a nossa segunda palhinha. Super simples, né? Também aqui, olha, dobra do tecido. E é só recortar agora e usar. E como eu sempre digo para vocês, é muito bom saber fazer essas pequenas alterações, porque isso muda completamente a aparência da roupa que você está fazendo. São alterações simples de fazer e você pode aproveitar um molde sem precisar ficar imprimindo um monte de molde, usando um monte de papel, gastando um monte de tinta. Tá? Então, este molde, por exemplo, eu estou fornecendo para vocês de 3 meses até 6 anos. Então, com um molde só, vocês vão poder fazer essas alterações sem precisar ficar imprimindo. Aqui, durante a costura do vestido, nós vamos fazer também mais uma pequena alteração, que é para inserir uma manguinha aqui. Aqui estão as nossas duas palhinhas. Aqui está o nosso molde da parte superior do vestido. Então, vamos lá. Eu cortei 2, que é para poder fazer, como vocês viram nas fotos, os 2 tipos de babadorzinho. Essa daqui é a parte das costas, olha. Então, nós cortamos a parte das costas, ela não é na dobra do tecido, porque é abotoada. Nós cortamos 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro. Estão aqui as costas já cortadas. Parte da frente, nós vamos cortar uma vez no tecido principal, uma vez no forro, com o tecido dobrado. Dobrou o tecido, alinha o molde na dobra do tecido e corta. Este daqui será um babador, este daqui será o outro babador. Vocês observem com atenção na hora de fazer o molde do babador, de anotar o centro do tecido, tá bom? A dobra do tecido, para depois poder cortar corretamente. Então, cortamos aqui a parte superior, as palas do vestidinho, e cortamos as 2 sainhas. Eu estou fazendo aqui um molde de 18 meses. Eu cortei um painel só na largura do tecido, mas vocês vão cortar conforme o tecido que vocês tiverem, conforme o tamanho que vocês tiverem. As indicações estarão no molde. Então, eu cortei uma sainha para um,
uma sainha para outro. Cortei também uma sainha mais longa abaixo do joelho, tá bom? Ela não é uma sainha curtinha. E nós vamos agora, então, cortar os babadores. Aqui é importante o seguinte, deixa eu mostrar para vocês no tecido. O tecido ideal para fazer esse tipo de babador é fustão ou piquê. Eu não tenho nenhum dos dois aqui. Por que fustão ou piquê? Porque eles não ficam com essa transparência, tá vendo? Eu vou colocar um babador sobre o tecido. Ele vai ficar transparente a não ser que eu dobre. Claro que o ideal não é você fazer o tecido dobrado, porque nós vamos ter aqui 2 tecidos mais o tecido principal do vestido e mais o forro. Então, nós vamos ter uma camada no babador de 4 tecidos. No momento, eu não tenho opção, tá? Não tem loja aberta na cidade hoje, é segunda-feira pós-natal, de manhã, não tem loja aberta. Eu não tenho como sair para comprar, eu não tenho em casa e eu quero fazer isso hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar 2 vezes o babador, ou seja, eu vou cortar esse babador forrado. Então, está aqui, olha. Estamos aqui. Dobrei o tecido uma vez. Qual é a medida que eu preciso? É essa aqui, olha. Dobrei novamente. Estou aqui com a dobra do tecido. Dobra do tecido vai ser alinhada aqui na dobra do tecido. Eu vou cortar esse babador e já passar um zigue-zaguezinho ao redor dele todo, porque eu estarei com 2 camadas de tecido aqui. Mas vocês entenderam, né? Se vocês tiverem um piquê, um fustão ou qualquer outro tecido que não seja transparente, vocês usem e cortem uma vez só. Eu vou fazer isso nos 2 babadores. Então, eu vou cortar cada babador para cada um dos modelos aqui escolhidos, prender o tecido para que ele não fique soltando e a gente vai começar a costura. Aqui está, cortamos os 2 sem margem de costura. A margem de costura já está no nosso desenho. Nós vamos agora, então, foram cortados na dobra do tecido, certo? Deixa eu pegar um tecido aqui, senão vocês não vão ver nada. Está aqui, olha, um deles aqui, nós unimos aqui. Eu vou passar um zigue-zaguezinho, vou passar isso a ferro primeiro e segurar um forrinho no outro, tá? Vou passar um zigue-zaguezinho em volta para segurar. Claro, se vocês estiverem fazendo isso com um tecido que não é transparente, cortaram uma vez só, não vai ter necessidade de fazer isso. Eu só tô mostrando essa opção para vocês porque dificilmente a gente tem em casa tecido branco que não seja transparente, né? Eles normalmente são. Então é isso, olha. Vou alinhar um ao outro, passar um zigue-zague em volta. Antes da gente começar a usar. Então aqui está, olha. Você passou um zigue-zague ao redor aqui de toda o babadorzinho, segurando os 2 tecidos, e ele fica assim. Este é o lado direito, este é o lado direito. Está aqui o outro, ó. Fizemos a mesma coisa, lado direito do babador. Agora você vai fazer, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o enfeite que nós queremos aqui ao redor. Neste caso, ao redor dele todo. Neste caso, só nesta parte. Aqui nós temos várias maneiras, claro, de colocar. Você pode usar bordado inglês, franzir, fazer um babadinho. Você pode usar renda, você pode usar inclusive cianinha, que é uma maneira bem fácil de fazer.
Então, vamos dizer, vou colocar cianinha aqui. O que você vai fazer? Aqui do lado direito e só nele, tá? Eu deixei o tecido aqui que é para vocês conseguirem ver o babador, porque é tudo branco, né? Aqui do lado direito do babador, você vai costurar uma cianinha, acompanhando aqui o desenho, pela ondinha de baixo. Você vem costurando, acompanhando o desenho todo. Deixa eu mostrar aqui para vocês que aqui já tá costurado, fica mais fácil. Olha, você costura pela ondinha de baixo. Tanto faz que seja na maior ou na menorzinha. Você vai sempre costurar pelo lado direito, depois do acabamento aqui feito e pela ondinha de baixo. Depois que você costurou, você vai virar desta maneira e fazer a costura segurando essa vira. Ele vai ficar dessa maneira, ó, aqui já tá costuradinho, bonitinho. É uma maneira muito simples e muito rápida de fazer e a cianinha tem uma enorme flexibilidade. Ela é ótima para ser usada em costura curva. Então, nós vamos fazer um com cianinha. Eu vou ver se eu acho uma cianinha cor de laranja aqui, porque essa daqui eu não gostei, mas eu não achei ainda, eu vou procurar. Vamos fazer com cianinha e esse daqui eu vou fazer com rendinha ou bordado inglês. Para fazer com a rendinha ou com bordado inglês, como é uma costura curva, você vai precisar obrigatoriamente franzir, tá? Franzir e costurar. Eu vou franzir, então, o que eu vou usar para mostrar para vocês como será feito. Deixa eu voltar aqui. Para quem tiver maior dificuldade, no caso da cianinha, por exemplo, você pode costurar o babadorzinho já na pala e depois fazer o acabamento com a cianinha, tá bom? Mas eu acho que fica mais bonitinho do jeito que eu falei anteriormente. E não é difícil de fazer. Bom, então eu vou fazer isso para mostrar para vocês. Claro que você não precisa usar só cianinha ou rendo bordado inglês. Você pode usar também, por exemplo, o pomponzinho, que também fica bonitinho. A maneira de você fazer esse acabamento existem centenas delas, tá bom? Vocês escolhem. Bom, então vamos ver o que nós fizemos aqui. Conforme indicado, nós costuramos a cianinha, viramos, eu dei uma alfinetadinha aqui e costurei a parte de baixo da palhinha aqui, a parte de baixo do babadorzinho aqui na palhinha. Já aproveitei e costurei aqui também o ombro para deixar ele fixo no lugar. Babadorzinho que tem a rendinha. Primeira coisa, o que eu faço? Eu pego o bordado inglês que eu vou usar e não corto ele. Eu vou franzir aqui um bom pedaço, que eu vejo que vai ficar maior do que isso. Depois eu vou medir, corto e se sobrou franzido aqui, eu tiro o fio do franzido e assim eu não tenho desperdício do bordado inglês. A maneira de franzir, nós temos vídeo aqui no canal que explica direitinho, mas eu uso o pezinho franzidor para fazer esse tipo de franzido. Coloco esse pé na máquina, uso o mesmo ponto que eu uso para costurar, sem alteração nenhuma, só troco o pezinho. Então, depois que você franziu, viu o tamanho certinho, você vai costurar ele bonitinho aqui ao redor do seu babador. Costurou, você vira esse babado para o lado avesso. Eu passo isso daqui a ferro para manter ele bem assentadinho aqui, tá bom? E importante, aqui nessa parte de cima, aqui é a margem de costura. Você deixa o centímetro sem costurar o bordado inglês e deixa o bordado inglês para fora do ombro, sobrando aqui no ombro. Agora nós vamos pegar aqui a nossa pala. O babadorzinho já está passadinho. Você vai alinhar esse babador aqui.
Dá uma alfinetadinha para manter no lugar. E agora você vai alinhavar esse babador aqui, olha. Você vai alinhavar ele todo. Mesmo que você tenha experiência, faça isso. Vai facilitar bem o seu trabalho. Então, você vai alinhavar de uns 2 centímetros da margem aqui para baixo, deixando sem alinhavo também aqui uns 2 centímetros. Feito esse alinhavo, você vira isso daqui para dentro. E a parte que você deixou sem costura, você vira o bordado inglês, alfineta, vamos fazer a mesma coisa do outro lado, vamos virar o bordado inglês no centímetro que nós deixamos sem costurar, alfinetar. E agora, com ele dessa maneira, nós vamos costurar os ombros da parte das costas. Lembrem-se, não tem nada costurado aqui, ele está só alinhavado o babador na pala. Direito da parte das costas, direito da parte da frente. Centro das costas, centro da frente. Você alinha os ombros e vai costurar isso aqui sem segurar o bordado inglês, tá? Costura de um lado, costura do outro. Já estaremos na máquina, vamos fazer a mesma coisa no forro. Direito com direito, alinha e costura. Faremos a mesma coisa no forro do vestidinho azul, no forro do vestidinho laranja e no vestidinho laranja. No vestidinho laranja também já vamos costurar a parte das costas na parte da frente pelo ombro. Olha, uma coisa super importante que eu esqueci de dizer para vocês. Fizemos todo esse procedimento e vamos costurar. Para costurar esse ombro, a parte que nós temos aqui que dobra, essa parte que a gente vira aqui, né, que nós soltamos, você vai dobrar e vai costurar dobrado. O bordado inglês solto e essa partezinha aqui dobrada, tá bom? Você vai colocar agora a parte das costas em cima e costurar com ela já dobradinha. Fica assim, olha, tá vendo? Aqui eu já costurei, ela está dobrada aqui, tá? Depois, quando nós formos fazer esse acabamento, nós vamos dobrar isso tudo aqui para dentro, para fazer o acabamentinho aqui. Então, esta parte que nós vamos costurar aqui no ombro deverá já estar dobrada. Só o bordado inglês é que nós deixamos solto e sem dobrar agora. Depois que nós costuramos aqui os ombros, aproveitamos, já costuramos também os ombros do forro, que depois nós vamos costurar aqui no tecido principal. Nós vamos então colocar aqui uma manguinha bem simples, bem rápida e que fica super bonitinha. Isso daqui é a cava e você vai medir essa cava. Nós temos aqui nessa cava, olha, 5, 10, 15, 20, 25 centímetros, 24 na realidade. Eu peguei esses 24 mais a metade desses 24, tá? Seria 1,5 vezes. Você pode pôr um pouco mais até do que 1,5 vezes. No máximo até 2 vezes, mas para esse tipo de manguinha eu acho que 2 vezes é muito. Então eu cortei aqui 1,5 vezes nessa medida aqui. Tem 1,5 vezes mais um pouquinho. Nessa medida retinha, olha, ele tem isso daqui. A cava mais essa medida aqui. O meio seria aqui, eu coloquei uns 2 centímetros a mais. Isso não é um padrão,
e vocês não precisam se preocupar enormemente em fazer exatamente 1,5 vezes, exatamente 2 vezes, tá bom? O que nós temos que dar aqui é uma margem para o franzito. Depois que eu cortei 2 retângulos aqui com essa medida. E aqui eu coloquei 10 centímetros. Isto também não é uma medida padrão. Eu coloquei 10 centímetros para não fazer uma manga muito curtinha. Ela não vai ficar uma mangona, mas também não vai ficar aquela manguinha muito curtinha que é só um babadinho. Por quê? Eu não vou fazer aqui só um babadinho. Eu vou fazer... É um babadinho na realidade, mas nós vamos colocar elástico na ponta dele. Então, ele vai virar uma manguinha. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos costurar essa meia lua aqui que nós cortamos. O lado que é curvo dela, nós vamos franzir e vamos costurar aqui. Você pode fazer o contrário também, franzir aqui. Mas eu acho que ela vai ficar mais bonitinha, porque se você franzir aqui, ela vai dar uma levantadinha aqui no ombro. Ela vai ficar realmente como se fosse uma manguinha princesa. Então, nós vamos passar os fios de franzir aqui, franzir e vamos costurar ela depois de franzida, aqui direito com direito, a partir de 1 centímetro dessa margem. Por quê? Se você costurar ela aqui, você depois vai ter uma dificuldade para fazer o acabamento com o forro. Então, você vai costurar ela a partir da margem de costura que nós temos aqui para o forro. Vai franzir, 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 bonitinho. E costurar 1 centímetro para dentro aqui da frente, 1 centímetro para dentro das costas. Deu para entender, né? Bem simples. Antes de fazer essa costura, você pode fazer já o acabamento da parte reta. Você pode fazer depois também. Eu acho que fica mais fácil você fazer antes. Esse acabamento é opção sua, claro. Se você quiser, pode colocar até rendinha. Eu não vou colocar. O que eu vou fazer aqui é fazer uma dobrinha pequena, tá bom? E vou franzir isso daqui também com elástico. Só que antes de fazer o franzimento com o elástico, eu vou colocar a manguinha. Eu só vou fazer esta barrinha antes, porque facilita fazer ela ainda não costurada na manga. Depois de costurada é que nós vamos colocar o elástico. Eu achei uma rendinha fininha, resolvi colocar ela aqui. Então, eu fiz aquilo que eu falei para vocês. Franzi e costurei na cava, deixando esse centímetro de margem de costura livre. O que vocês precisam observar aqui no final dessa costura é apenas que a manga termine na costura. Acho que dá para ver aqui, olha, tá vendo? Essa costura vai ser feita aqui no forro. A manga precisa terminar aqui, tá bom? Só isso. Agora, com isso feito, nós vamos colocar o forro para embutir a costura da manga. Então, você alinha direito com direito. A primeira coisa que eu normalmente faço é costurar as cavas. Costuro as cavas bonitinho, depois de costurada eu ajeito o decote e a abertura das costas, sempre tomando cuidado de deixar a manga dobrada dentro, para não costurarmos junto. Então, o procedimento aqui seria, a gente costura as cavas, depois dobra as manguinhas, alinha decote e centro das costas e costura também. Vamos fazer os piques depois de costurado, tanto na cava quanto no decote, e virar para o lado direito pela parte da frente, que é a parte que está fechada. A gente puxa as costas. Nós já temos isso em dezenas de vídeos, então é desnecessário entrar em grandes detalhes.
Eu vou fazer a costura então e virar bonitinho para mostrar para vocês como é que a gente faz o acabamento aqui em cima do bordado inglês. Costurado, feitos os piques, nós vamos virar para o lado direito. Está aqui viradinho. O que nós precisamos fazer agora são duas coisas. Embutir esse pedacinho que nós deixamos solto aqui do bordado inglês e colocar o elástico na manguinha, que é opcional, né? Se você gostar da manguinha assim como está, você não precisa colocar o elástico. Então vamos começar pelo elástico. A manguinha da maneira como está assim. O que eu faço aqui? Cerca de 4 ou 5 centímetros para cima do final da manga, eu ponho de um lado ao outro um elástico puxando. Eu coloco o elástico aqui, vou tensionando até chegar a 4 ou 5 centímetros do lado de lá. Você pode colocar até um pouco mais se quiser ela mais fechadinha. O tamanho desse elástico deve corresponder ao braço da criança com folga, tá bom? A parte do babador aqui, que ainda está solta, nós não fizemos aqui o acabamento final dele, tá bom? Você vai pegar o bordado inglês que nós deixamos soltos, nós vamos ter que fazer um acabamento aqui. Então, tiramos o excesso. Você vai virar uma vez, virar uma segunda vez, alinhando aqui a costura do ombro, tá? Nós estamos com ele abertinho aqui, então você vai virar isso para dentro, que nós deixamos ele abertinho justamente para isso. Virado para dentro, nós vamos então passar a costura. Você vai fazer isso dos dois lados, alinhando o bordado inglês sempre aqui no ombro. E depois de feito isso, então, com tudo alinhadinho, bonitinho, você vai passar a costura segurando o babador na palha. Faça isso com bastante atenção, que é para não dobrar o forro lá dentro. Você vai estar segurando o babador tanto no tecido principal quanto no forro, porque ele já está forrado. Se você não quiser segurar no forro, você deverá passar dessa maneira, mas fica bastante complicado você fazer o acabamento perto do ombro com o forro aqui aberto. Então, é mais fácil você fazer já segurando no forro, e não tem problema nenhum, porque ele já estará forrado. Você passa isso a ferro antes, claro, né? Ele já está forrado, bonitinho, vai ficar apenas com a costura aqui dentro. Colocado o elástico, feito o acabamento, nós então vamos virar aqui direito sobre direito e fechar as laterais. Alinhar a costura da cava, fechar as laterais de um lado ao outro. Pronto, tá aqui, olha, elástico colocado. Eu coloquei de cima a baixo porque ela tava com uma boa abertura. Fechadas as laterais, nós vamos agora então colocar a sainha. A colocação da sainha nós temos em vários outros vídeos que eu deixarei aqui embaixo para vocês. O outro vestidinho está aqui, olha. Fiz de maneira bem mais simples, sem babado, como nós já vimos. Não coloquei manguinha, não coloquei nenhum outro enfeite. Um vestidinho bem mais simples, abertinho todo atrás, que você pode aqui fechar uma parte da saia e fazer como se fosse uma carcela, ou colocar botão de cima a baixo e deixar abertinho mesmo. Fica mais fácil para passar. Eu vou terminar então o vestidinho para nós vermos como é que ele ficou. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.